Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, uma reflexão para edificar você e a sua família. A nossa sugestão é que você use a reflexão para fazer um culto doméstico. Reúna os familiares, participem e ouçam a meditação bíblica e depois façam oração juntos. E assim você terá o culto doméstico, uma prática abençoadora para a família. No nosso Sexta de Casa de hoje, eu vou compartilhar o texto que eu compartilhei na nossa reunião de oração hoje, às 5 horas da manhã. Você sabe que nós temos a oração da madrugada nas sextas-feiras, 5 horas da manhã, reunião de oração presencial. E hoje nós tivemos lá, mais uma vez, um número expressivo de irmãos, tudo dentro das normas sanitárias, né? E foi muito abençoador. Sexta-feira que vem, se Deus permitir, também teremos a nossa reunião de oração, a oração da madrugada, o clamor pela família. Quem sabe você participará conosco, né? E na reunião de manhã, eu compartilhei um texto que eu quero repartir com você também aqui no Sexta de Casa. Mas daqui a pouquinho, porque agora eu quero pedir que você nos ajude na campanha solidária. Uma campanha realizada pela Junta Diaconal, Conselho Missionário e a Mocidade da Sexta Igreja. Eles fizeram um vídeo para falar sobre essa campanha. Vamos assistir. Olá, igreja! Eu estou aqui para fazer um convite especial a você. Nós, do Conselho Missionário, a Junta Diaconal e a UMP da Sexta Igreja, nós queremos fazer um desafio a você, a participar conosco da campanha solidária. A campanha solidária tem como objetivo ajudar famílias necessitadas nessa pandemia, através da doação de cestas básicas. As doações serão feitas a membros da Sexta Igreja Presbiteriana e também à congregação do bairro Morumbi. E convidamos você para se unir a nós nessa missão, fazendo sua oferta na conta da igreja por transferência ou Pix. Não se esqueça de colocar mais 50 centavos no seu depósito para que a tesouraria possa identificar e direcionar sua oferta para a campanha solidária. Mas se além de fazer a sua contribuição, você ainda queira fazer uma doação de itens para a cesta básica, você pode entrar em contato com a Secretaria da Sexta Igreja, nos telefones que aparecem em sua tela. Qualquer contribuição é de extrema importância para ajudar essas famílias e será muito bem-vinda. A palavra de Deus, em João 13:35, nos diz: "Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros." Irmãos, essa é uma boa oportunidade de demonstrarmos este amor. Nós existimos para fazer Jesus conhecido. Que bom, né? Então, se você puder, participe conosco. A ideia é continuar distribuindo cestas básicas. Dezenas já foram distribuídas. Bom, eu também gostaria de dizer que amanhã, sábado, às 10h15, nós teremos o programa na televisão, o programa Cada Dia. E amanhã o pastor Hernandes vai falar sobre casamento, ideia de Deus. É o programa que veicula no SBT, o programa da nossa igreja, da Sexta Igreja, o programa Cada Dia, uma parceria da Sexta Igreja com Luz para o Caminho. E a gente tem o privilégio de ter como pregador o reverendo Hernandes. Mas o programa Cada Dia não só veicula na TV Vitoriosa, no SBT. Aqui também, no mesmo horário, a gente coloca o programa aqui no nosso canal do YouTube. E mais uma novidade, nosso irmão Celso Luz vai veicular o programa na Rádio Dimensão, meio-dia, no horário do programa Raízes Evangélicas. Então nós agradecemos o Celso, porque ele vai pegar o áudio e vai veicular na rádio, na Dimensão FM. Vai ser uma bênção também. Muitas outras pessoas poderão
ouvir a mensagem bíblica através do programa Raízes Evangélicas. Bom, nós vamos fazer agora, veicular, a chamada da série que nós temos ministrado na igreja, Histórias de Família, e em seguida eu volto para compartilhar com você a palavra de Deus. Não saia daí, eu volto já. Muito bem, vamos compartilhar a palavra de Deus aqui no Sexta de Casa. Por que as lutas, né? Por que as tribulações? Por que passamos por lutas e provações? Por que às vezes uma pessoa temente a Deus, piedosa, passa por um sofrimento grande? Qual seria a razão disso? Por que Deus permite isso acontecer? É uma boa pergunta, né? Muitas vezes, quando passamos por lutas e provações, perguntamos, mas por que está acontecendo isso? Nós temos um livro na Bíblia Sagrada, o primeiro certamente que foi escrito, o livro de Jó, que é para nós um manual, para que nós aprendamos, saibamos sobre esse assunto, sobre sofrimento, o que pode estar acontecendo no mundo espiritual, não é? Você sabe, Jó, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, ele tinha 1.000 cavalos, tinha 500 mulas. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Mas ele também era um homem muito temente a Deus, um homem temente a Deus. A Bíblia diz que ele se desviava da aparência do mal. Seus filhos faziam banquetes, e após uma rodada, né, passando na casa de um, de outro, né, Jó resolvia entregar diante de Deus, fazer holocaustos, né, sacrifícios e interceder em favor dos seus filhos, porque ele pensava, bom, pode ser que algum filho meu tenha magoado, ferido, pecado, excedido, então eu vou orar por ele. Levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, um homem temente a Deus, né? Mas a Bíblia Sagrada diz que certa vez essa fidelidade de Jó foi colocada à prova. O inimigo das nossas almas levantou uma tese diante de Deus, dizendo que Jó, ele só era temente a Deus porque estava cercado de bênçãos. Mas que se as bênçãos fossem tiradas, ele iria blasfemar, iria reclamar, iria culpar a Deus. E Deus resolveu, então, permitir com que o inimigo das nossas almas tocasse nas coisas de Jó, em primeiro momento, nos bens, na família, e depois tocasse no próprio corpo dele. A Bíblia diz que Jó foi acometido de enfermidade, de feridas, da cabeça à planta dos pés, a ponto de passar caco de telha no corpo para poder coçar. Imagina o sofrimento. Mas a pergunta é por que Deus permitiu isto, né? Porque Deus sabia da fidelidade de Jó. Por que submeteu o servo dele a isso? Não é uma boa pergunta? Você já se perguntou por que Deus permitiu eu passar por essa provação, essa tribulação? Deus permite passarmos por lutas e provações para que nós cresçamos no conhecimento e na graça de Deus. É verdade. A provação, ela tem um fim proveitoso na vida do servo de Deus, do crente. Na vida do incrédulo, do ímpio, não. O ímpio, quando passa uma dificuldade, um problema, geralmente ele blasfema, ele culpa a Deus. Você fala de Deus, não, mas Deus, ele não quer saber disso. Mas o que é temente a Deus, espera-se dele que mesmo na luta, na provação, ele glorifique a Deus. Por isso nós temos o exemplo bíblico aqui, o ensinamento da palavra de Deus. Chegaram as notícias. A primeira chegou lá dizendo que
os cavalos foram levados. Depois chega a notícia de que as ovelhas foram mortas. Caiu lá um fogo do céu e consumiu, matou as ovelhas. Esse falava ainda quando chegou a terceira notícia, dizendo que os caldeus levaram todos os camelos, 3.000 camelos. Então toda a fortuna de Jó foi embora. E mais, tem a pior das notícias. A quarta notícia, o quarto mensageiro vem e diz que um vento bateu nos 4 cantos da casa onde estavam os filhos de Jó, os 7 filhos e as 3 filhas, e eles morreram. Quando Jó recebe essas 4 notícias terríveis, ele rasga suas vestes como sinal de tristeza, prostra-se e diz: eu saí nu do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e adorou a Deus. O ensinamento da palavra de Deus é que aquele que teme a Deus, ele sabe que a vida dele está nas mãos do Senhor. Nós não temos conversa com o inimigo das nossas almas, nossa conversa é com o Senhor. O diabo foi um instrumento ali, mas ele é apenas um coadjuvante. Ele não domina essa situação. Nossa vida está nas mãos de Deus. Mas por que Deus permite isso acontecer, né? Nós continuamos lendo a Bíblia e nós vamos chegar no capítulo 42. E aqui está a resposta. Jó disse assim: bem sei que tudo podes, disse para Deus, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Na verdade, diz ele, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diante de todo o sofrimento, Jó não blasfemou, não pecou. Mas Jó falou o que ele está dizendo aqui não deveria ter dito. Por exemplo, ele amaldiçoou o seu nascimento. A dor era tanta que ele ficava questionando, né? Questionando por que ele nasceu. Então ele não blasfemou contra Deus, e ele aceitou aquele sofrimento, ele sabia que Deus tinha o controle de tudo, mas ele falou coisas que ele não deveria ter dito. Que Deus vai dizer para ele no capítulo 38, quando Deus conversa com Jó, fala para ele, diz que ele foi ignorante, que ele falou de coisas que ele não conhecia. Então, mudou-se tudo, porque depois da tribulação, agora sim, Jó diz: eu te conheço agora de verdade. Eu falei coisas que não deveria ter dito. Eu me arrependo no pó e na cinza. Ao final de toda aquela tribulação, Jó conhece mais a Deus. E ele conhece mais de si mesmo. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Então, a tribulação, a luta, ela tem um fim proveitoso na vida daquele que teme a Deus. Deus não permite com que nós passemos por lutas e provações sem ter um propósito. É esse o ensinamento do livro de Jó. Os amigos dele até foram lá consolarem o seu amigo Jó, ficaram 7 dias do lado dele, nada falaram com ele, porque percebiam que a dor era muita, mas Jó é que rompeu o silêncio, começou amaldiçoando o seu nascimento. Os amigos de Jó o acusavam dele ter pecado, ele estava sofrendo, diziam eles, porque ele cometeu algum erro grave, e aquilo era um castigo de Deus. Jó não aceitava isso, porque não era verdade. Jó dizia: não é verdade. Mas na argumentação de Jó com eles, Jó falou também coisas que ele não conhecia. Por isso que Deus o exortou. Não pecou, não blasfemou, mas ao final da tribulação, ele estava diferente. Agora ele conhece Deus diferente. O conhecimento é mais profundo. Ele diz: antes eu te conhecia superficialmente, de ouvir falar, mas agora não. O meu conhecimento agora, ele é profundo. Os meus olhos te veem.
E por isso eu me arrependo, ele falou. Eu falei coisas que eu não conhecia, coisas maravilhosas demais, conversei demais. Me arrependo disso. E aí a Bíblia Sagrada diz que Deus deu a Jó o dobro do que ele tinha. Deu a ele novamente 7 filhos, 3 filhas. A Bíblia dá o nome das filhas de Jó. A Bíblia diz que eram as mulheres mais lindas, as meninas mais lindas do Oriente. Deu a ele agora 14 mil ovelhas, o dobro. Deu 6 mil camelos, 2 mil cavalos, 1.000 mulas. Deu a ele o dobro dos bens materiais. Deus é um Deus fiel e maravilhoso. E a tese que Satanás levantou de que nós somos fiéis a Deus enquanto temos bênção, não procede. Não procede. Porque se a tese, você sabe, para que uma tese seja confirmada, não pode ter exceção. E se Jó passou por tudo isso e venceu, significa que a tese que Satanás levantou não é fundamentada, ela não pode ser confirmada, não pode ter essa confirmação, então não é verdade. Não pode generalizar. Então, conosco também, para a glória de Deus, há de funcionar. Nós não amamos a Deus só porque Deus tem nos abençoado. Mesmo que passemos por lutas e provações, nós vamos glorificar o nome do Senhor, não vamos blasfemar. É este o ensinamento do livro de Jó. Eu espero que Deus o abençoe você e toda a sua família. E se você estiver passando por lutas e dificuldades, provações, vamos buscar, clamar a Deus. Vai passar. Deus é bom, misericordioso, e Ele há de ouvir o nosso clamor e a nossa oração. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho. Deus tem controle de todas as coisas. Nada acontece na nossa vida se Deus não permitir. E as lutas e as provações, elas têm na nossa vida um fim proveitoso. É para que nós cresçamos no conhecimento e na graça de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Permita que nós cresçamos em meio às lutas, às adversidades, e que em todo o tempo louvemos o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, para que no momento da luta, da dificuldade, nós não digamos ao Senhor coisas que venham ferir a tua santidade. Dá-nos força, dá-nos graça. Abençoa aqueles irmãos e irmãs que têm passado por lutas e provações. Que o Senhor possa socorrer e que em breve essa situação seja controlada e venha o cântico de alegria, a oração de gratidão. É assim que nós oramos e esperamos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, fiquem com Deus. Não se esqueça, amanhã, 10h15, o programa Cada Dia. Tchau, tchau, fique com Deus. Olá, pessoal! Assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho. Certo, Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15, aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.